A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Então, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma visão que o Senhor me deu nessa segunda-feira que passou. E eu não sei se foi 21, dia 21. Na segunda-feira, na minha igreja, tem um culto de oração. É só oração, intercessão. E no momento do louvor, a gente estava cantando uma música do Pai Nosso. E nessa hora, o Senhor assim, me tomou numa visão. E eu pude estar vendo, imagina o drone, quando ele está filmando, ele vem lentamente assim, vai tendo aquela visão do alto. Foi essa visão que eu tive. E era milhares e milhares de pessoas, todas com vestes muito brancas. E eu fui sobrevoando aquela multidão. De repente, começou o primeiro a abrir e foi se afastando e foi fazendo um corredor. E o corredor foi abrindo assim como se fosse um V. E eu fiquei olhando para ver, assim, sabe quando alguém vai passar e você deu passagem? Essas pessoas se afastaram, mas elas não se afastaram assim em pé. Elas estavam meio que prostradas e foram se afastando. E eu olhei então no ponto dessa abertura, né, desse caminho que foi feito entre aquela multidão, e eu vi uma luz muito forte que eu fechei os olhos porque não conseguia olhar. E eu só ouvi uma voz que disse para mim: estou chegando. Amados, eu senti tão impactada que eu falei assim, eu tenho que compartilhar com os irmãos essa visão. Era um povo que resplandecia. A impressão que eu tive que são as pessoas salvas que estavam ali vindo, sabe? Eu não sei explicar para vocês a sensação que era, mas que no meio daquela luz tinha silhueta, né, de um homem, e junto com eles milhares e milhares de seres. Foi tão rápido e eu já despertei. E o Senhor falou forte no meu coração que Ele está voltando. E foi bom eu ter essa visão, por quê? Porque como o Senhor falou no meu coração, talvez possa estar falando no teu também. Porque o que tem acontecido? Nós estamos vivendo um tempo, aqui no Brasil, um tempo de insegurança, um tempo de ansiedade, sabe? Você quer ver o desfecho da situação e as coisas começam aos nossos olhos ser mais complexas ainda, parece que não dá para confiar nas notícias e a gente vai ficando inseguro, e isso, mesmo que a gente não queira, afeta a nossa fé, sabe? Afeta nosso relacionamento com Deus. E o Senhor trouxe essa visão para mim porque eu estava olhando do alto. Eu estava sobrevoando aquela multidão. Foi quando o Senhor falou comigo: vocês têm que olhar do alto. As situações, as circunstâncias não podem abalar a nossa estrutura espiritual. E o que mantém o nosso... Oi, negão, cachorrinho. Senta aí, negão, senta.
a nossa estrutura, a nossa fé, se ela está sustentada no Senhor, nós temos que confiar nele. E uma coisa assim que ficou forte no meu coração é que nesse tempo não haverá facilidades. Quando o Senhor disse que no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa angústia, essa tribulação, sabe, essa agitação que nós estamos vivendo, os nossos olhos têm que estar em Cristo, porque Ele falou que Ele venceu o mundo, Ele venceu o sistema, já está vencido. E é pela fé nós temos que crer que tudo isso vai cooperar para o bem da igreja. E se... É meu sobrinho. Tô fazendo meu vídeo. Se a gente tem os olhos na palavra do Senhor, nós não podemos deixar nada abalar. Nada tirar o foco, sabe? E nós não teremos as coisas não serão fáceis. Porque a gente sabe que tudo está cooperando para que o iníquo se manifeste. E o que a gente aguarda é a vinda do Senhor Jesus para nos tirar desse caos, para levar para bodas do Cordeiro. E para que isso ocorra, temos que ter um alvo na nossa vida, uma meta, santificação. Hoje eu abri, né, de manhã, estava vendo algumas mensagens no YouTube, não, no Instagram, e eu vi o testemunho de uma pessoa, um Rios, né, ele falando que quando ele entrou numa igreja, ele estava totalmente magro de usar drogas, todo cheio de piercing, e ele perguntou para Deus, se o Senhor tem propósito para mim, fala para mim então qual que é o propósito. E nesse momento o Senhor usou o pastor para chamá-lo. O pastor nem conhecia. Falou para ele assim, ei, você aí. Aí ele ficou em pé. Vem até o altar. Ele falou que ele não era digno, que ele não ia não. Aí o pastor falou, em nome de Jesus, vem aqui até o altar. E ele foi. Ele subiu. E quando ele chegou lá, o pastor deu o microfone na mão dele e falou para ele assim, pega o microfone. Ele falou, não. E ele falou, não sou digno nem de estar aqui em cima para pegar o microfone. Pega o microfone em nome de Jesus. E ele pegou o microfone. Aí o pastor falou assim, esse é o chamado que tem para você. É para você falar para as nações, falar para as pessoas, falar de mim. E ele disse que naquele momento ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele se converteu. Ele falou assim, um rapaz todo cheio de piercing, né? Agora hoje você olha para ele, não tem mais. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, as pessoas estão lá no lamaçal, quando vem para Jesus, a transformação dela é perceptível, porque há uma mudança também no físico. E o que a gente percebe é a igreja se trajando do mundo. E isso que eu fiquei muito assim, tocada, sabe? Mas o Espírito Santo disse isso para mim. Que tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Não será fácil. Então, aqueles que permanecem, aqueles que conseguem permanecer no Senhor, aqueles que conseguem se firmar na palavra, se santificar. Apocalipse fala que quem lavou as suas vestes no Cordeiro, que se lave mais, que se limpe mais, mas que não é para ser morno. E a gente vê hoje uma estrutura de igreja, falando instituição, não igreja, corpo de Cristo, mas a igreja é instituição totalmente alinhada com as coisas do mundo, não tem mais. Quando eu converti, a gente queria ser diferente do mundo. A gente queria
que as pessoas percebessem que há algo diferente em nós. E hoje o que a gente percebe é que não há separação. Não há. Você olha para uma pessoa cristã e não cristã, sabe, não tem diferença. Tanto de comportamento, quanto de jeito de se vestir, de se portar. Talvez você possa até me julgar por que eu estou falando. Mas eu senti, assim, Deus falando comigo, no meu coração. E eu percebi, assim, uma tristeza do Espírito Santo, sabe? Com relação à igreja. Aí você fala assim, é que a igreja está esfria, está dormente. Mas os que estão firmes não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando o Senhor. Não estão fazendo a diferença. Então, amados, o que eu sinto hoje de falar para você é, tema hoje é arrependimento. Arrepender, sabe? É deixar as coisas do mundo para trás, é se converter e mostrar para o Senhor, Senhor, o que eu tenho aqui é um monte de pecado. E o que o Senhor pode fazer com esses pecados que o Senhor já levou na cruz? Eu preciso ser fortalecido e só o Senhor para nos fortalecer. Olha, amados, se a gente não voltar o nosso olhar para Cristo, para a palavra do Senhor, para nortear, orientar a nossa vida espiritual, muito poucas pessoas serão salvas. E o ID? E o ID? E as pessoas que estão hoje morrendo e não receberam a mensagem da cruz? Falar de Jesus não é apresentar uma vida próspera, uma vida que você pode enriquecer, uma vida que você pode ter. A cruz é mostrar que você pode ser. Ser é uma santificação diária de aparas das arestas para que você se encontre aprovado no dia em que ele chegar nos ares para buscar a igreja. E ajeitar a nossa vida aos moldes do mundo não nos garante subirmos. Porque a palavra do Senhor diz que para a gente não conformar com este mundo. Paulo fala isso. Não conformeis. Não conformar é não entrar no formato. Conformar com o formato, com o padrão do mundo. Então, andar para a cidade santa é você andar na contramão de tudo isso. E olha, amados, nessa visão que eu vi, eu tive uma sensação assim de impotência, de Senhor, eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer algo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ai, a gente não pode deixar abater. A gente não pode olhar as circunstâncias e deixar se abater. Mas é elevar os olhos para o monte. É esperar o socorro que vem do Senhor. É não olhar para o homem. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. O nosso escape, a nossa salvação, a nossa prosperidade para as nossas necessidades, elas vêm do Senhor. Então, eu deixo essa palavra para você estar meditando. Arrepender. Eu não venho aqui te apresentar um Jesus de facilidade, porque ele mesmo diz que nós teremos tribulações. Eu não venho apresentar para você uma cruz vazia, que já foi pago e está tudo certo, você pode levar a sua vida do jeito que você quiser.
Eu venho aqui para falar para você que você tem que alinhar a sua vida com a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor, ela é e sempre será. Não existe modernidade. Eu não vou modernizar a igreja, a palavra do Senhor. E nem vou me ater ao conhecimento do homem. O conhecimento do homem são sofismas. Mas o conhecimento que vem do alto. E para ter esse conhecimento, tem que ser alinhado ao Espírito do Senhor que está aqui e quer voltar para casa. Porque para ele é difícil. Ele vê pessoas dando 5 passos em direção ao céu e de repente dá 6 em direção ao inferno. Amado, eu estou falando com vocês, mas eu estou falando comigo. Eu estou sentindo o Senhor falar comigo. Ah, é só um gole. Ah, é só uma festinha. Mas a Bíblia fala, não senteis, né, junto aos escarnecedores. Ah, mas são pessoas legais. Sim, mas escarnecem. No meio de um grupo de pessoas, reunidas no mundo, há escarnecimento, há, sabe, piadinhas, tudo isso que entristece o Espírito Santo. Ele quer da nossa boca adoração. Porque ele procura os verdadeiros adoradores. Por que ele procura? Porque está difícil de achar. Porque senão ele não precisava procurar. Pai procura. E se ele está procurando, amados, porque é difícil de achar. E você pode ser achada. Você pode ser encontrado pelo Senhor pela sua verdadeira adoração. De você estar tão íntima dele ao ponto de você reconhecer que ele é. E o arrependimento, ele tem que ser genuíno. É dentro de você, que parte de você para o meio onde você está. Para que você seja luz, para que você seja testemunho vivo, para que você não denigre a imagem de Cristo, da palavra. Não menospreze a palavra. Eu estou fazendo esse vídeo, eu nem sei se eu vou postar, vou orar, porque o Senhor está falando no meu coração e eu estou sentindo uma angústia, sabe? Porque Ele está falando comigo, eu tenho coisas que eu preciso acertar, eu preciso ajustar a minha vida secular, meu testemunho secular, meu testemunho na família, porque eu não quero ficar aqui, amados. A gente já tem uma experiência do que o Brasil está passando, do que é uma ditadura. E eu não quero estar aqui para a hora que o iníquo, né, levantar e reinar, governar. Então eu peço a você, amados, repense a sua vida, a sua fé, repense a sua vida espiritual. Procure uma vida santa, uma vida separada. Não é fácil, não é, amados. Você olhar para as coisas, né? Você é chamado para uma festa e você ser luz ali, é difícil, porque você será marginalizada, você será discriminada. Mas eu prefiro perder amizades aqui, perder oportunidades aqui, do que passar a eternidade longe do meu Senhor. Quem eu amo, quem eu quero viver. Para Ele que eu nasci. E todas as vezes que eu chego aqui nessa jabuticabeira, antes de começar, vem um vento. Do nada, assim. Você olha, parece que tá tudo parado. De repente vem um vento. E eu sinto que ele está aqui.
porque eu pedi para Ele me usar para falar com vocês. E de todo o meu coração, eu desejo que você pare e pense na vida que você está levando. Que você não pode se esconder do Senhor. Que Ele te vê. Para onde irei? Para onde eu fugirei? Se eu subo o céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás. Se eu disser que as trevas me escondam, que não haja luz onde eu passar, mas para ti a noite é clara como um dia. Nada se oculta ao teu divino olhar. Esse Salmo 139 é um salmo que revela para a gente que o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe a intenção, Ele sabe o porquê, quais são os traumas, quais são as dificuldades que estão por trás que nos fez pronunciar essa palavra. Ele nos conhece na íntegra. E por Ele nos conhecer tão bem que Ele sabe exatamente o nosso potencial. E esse é o desejo do coração dele. Arrependimento. Ainda dá tempo. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. E que o Senhor continue falando com você. E que a paz que só Ele tem possa nos encher, nos trazer conforto, nos trazer a tranquilidade de uma vida plena que só Ele pode nos dar. Amém? Deus abençoe. Até o próximo.